Você já teve a sensação de estar numa verdadeira batalha contra a sua própria mente? Lutando contra os seus pensamentos e emoções, porque às vezes eles parecem intrusivos e incômodos demais, e você precisa tentar exercer algum controle sobre eles. Mas no final das contas, inevitavelmente, eles acabam sempre vencendo. Então, esse vídeo de hoje é para você. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente lida com isso dentro da ACT, a terapia de aceitação e compromisso. A nossa mente é realmente uma das coisas mais incríveis do mundo, pelo menos na minha opinião, e é graças a ela que nós chegamos aonde chegamos enquanto espécie, né? Mas esse nosso grande trunfo, às vezes, é também aquela nossa pedrinha no sapato. A metacognição, que é a nossa capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento, é o que nos diferencia de todos os outros animais. E é nesse processo que às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho e os nossos pensamentos podem se tornar mais intrusivos, incômodos e exaustivos do que a gente gostaria. Na psicologia, a gente chama isso de fusão cognitiva. E como o próprio nome sugere, é como se a gente realmente se fundisse com os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos processos cognitivos no geral. E é como se a gente se tornasse uma coisa só com eles, de tão grudado que a gente acaba se tornando com esses pensamentos, com essas emoções. Então, aquela barreira, né, entre isso aqui sou eu, isso aqui é o meu pensamento, é a minha emoção, acaba ficando um pouco confusa, às vezes, nessa nossa relação com esses processos cognitivos. E a gente pode acabar começando a encarar pensamentos, emoções, imagens que surgem na nossa mente como verdades absolutas sobre quem nós somos, sobre as outras pessoas, sobre as relações, sobre o mundo em que a gente vive, sobre a vida de um modo geral. Às vezes a gente pode começar a encarar determinados pensamentos como uma previsão válida de futuro, por exemplo. Então, se eu penso que determinada coisa vai acontecer, é porque vai acontecer mesmo, né? Se eu penso que eu vou fracassar, logo eu vou fracassar, né? Se eu sinto que eu estou sendo uma fraude, que eu estou sendo incompetente, então eu devo ser mesmo. Então percebe como que nesse processo, quando a gente está muito fusionado com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, a gente acaba olhando para eles como fatos concretos, como dados concretos de realidade. E a gente esquece de olhar para eles como aquilo que eles verdadeiramente são. Apenas processos cognitivos. Pensamentos são apenas pensamentos, emoções são apenas emoções e não verdades absolutas sobre mim ou sobre a minha vida. Só que quando a gente está muito fusionado, a tendência é que a gente acabe colocando esses pensamentos, essas emoções, num lugar de destaque na nossa vida, num lugar de extrema importância e primazia. E aí isso faz com que eles cresçam, né, em frequência, em intensidade, e que a gente acabe começando a perceber eles como intrusivos demais, como persistentes, como difícil de desgarrar, de desgrudar da nossa mente. E aí isso vai gerando uma série de incômodos no nosso dia a dia. Um conceito que a gente utiliza para ilustrar o processo oposto à fusão cognitiva é a disfusão cognitiva, que é esse processo da gente desfusionar dos nossos processos cognitivos, dos nossos pensamentos, emoções, imagens mentais, e a gente conseguir se separar, se desvincular deles. Na disfusão cognitiva, a gente começa a entender que esses pensamentos, eles fazem parte de mim, mas eles não são o que eu sou como um todo. Eu não sou uma coisa só com eles. Então, eu contenho todos esses pensamentos e emoções, mas eu não sou esses pensamentos e emoções. Normalmente, um pensamento é só um pensamento, uma emoção é só uma emoção. O que torna esses pensamentos, essas emoções tão intrusivos às vezes, né? Então pensa que eu sempre falo para os meus pacientes, uso uma analogia da arte que diz que, bom, imagina que tu tá numa sala de cinema, tu tá assistindo um filme 3D.
né? E aí, a cada explosão, né? Se é um filme de ação, por exemplo, tu não sai correndo do cinema como se simplesmente aquilo fosse explodir na sua cara. Por quê? Porque você sabe que aquilo é só uma imagem projetada numa tela de cinema, certo? Da mesma forma, os nossos pensamentos e emoções são apenas projeções na nossa mente. Então, ao longo de um dia, milhares e milhares e milhares de cognições flutuam pela nossa mente, são projetadas nela, mas às vezes aparece uma cognição ou outra, um pensamento, uma emoção que a gente encara como muito importante, que pega a gente, que fisga a gente, e a gente vai lá, morde essa isca e começa a encarar aquele pensamento como algo muito importante. Normalmente são coisas que já têm a ver com as nossas crenças, né? Com percepções muito arraigadas, muito antigas, que já fazem parte da nossa vida. E aí, muitas vezes, quando pensamentos e emoções sugerindo uma semelhança com isso passam e são projetados na nossa mente, a gente morde a isca e a gente começa a dar uma extrema atenção para aquilo, porque aquilo já é relevante para a nossa vida, para a forma como a gente se enxerga ou para a forma como a gente enxerga as situações na nossa vida. Imagina que a tua mente ela é como um céu que tem ali o dia inteiro nuvens flutuando, né? Essas nuvens vão para lá, vão para cá, ora elas somem, outras surgem, mas está ali o dia inteiro nesse movimento de ter nuvens ali flutuando por esse céu. Nossa mente também é assim, o tempo todo pensamentos e emoções flutuam por ali e simplesmente a gente pode permitir que eles façam isso, flutuar, olhar, observar, entender que, bom, esse pensamento está presente, essa emoção eu notei, eu me dei conta de que ela está aqui, e simplesmente ter essa postura de desapego e deixar que esses pensamentos e essas emoções fluam, ou a gente pode entrar num processo de luta, de esquiva com esses pensamentos e emoções, e aí querer expulsar eles da nossa mente. Eu não quero sentir isso, ou eu não devo pensar isso, ou eu não quero, não posso permitir que esse pensamento esteja aqui. Por que que isso está aqui? Eu não queria que isso estivesse aqui. Eu preciso me livrar disso. Então, normalmente, quando as nuvenzinhas que começam a flutuar ali são nuvens incômodas, são pensamentos, emoções que a gente encara como desconfortáveis, a gente quer que eles sumam. E aí a gente começa a dar um lugar de destaque para isso, porque, bom, eu tenho milhares de pensamentos ao longo de um dia. Alguns são neutros, outros são desagradáveis, outros são agradáveis, e eu não quero expulsar todos eles, né? Eu vejo como algo bom ter aqueles pensamentos, aquelas emoções que eu gosto, que são confortáveis para mim. Mas se em algum momento surge uma cognição que eu não gosto, eu quero que ela suma daqui. E aí eu posso fazer isso tentando me engajar ali em comportamentos de controle, tentando controlar esses pensamentos, ou tentando evitá-los e não entrar em contato com aquilo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, evitando aqueles processos cognitivos. Então, tudo isso são formas que a gente utiliza de tentar expulsar, tirar da nossa mente aquilo que a gente considera que de alguma forma não é agradável, não é prazeroso. Só que qual que é o grandiosíssimo problema disso? Que essa estratégia, no geral, não funciona, né? Basicamente, é como se a gente estivesse dizendo para nossa mente que eu não posso pensar isso, eu não posso sentir isso. E a gente começa a transmitir uma mensagem de que pensamentos e emoções são perigosos, né? Então, a gente está prevendo que aquele pensamento, que aquela emoção é um perigo e ele não deveria estar ali. O problema é que, como a gente diz e brinca na ACT, né? Se você não quer ter alguma coisa, você já tem, né? Então, a gente não consegue se livrar de pensamentos e emoções porque eles são processos automáticos. A gente não tem controle sobre os pensamentos e emoções que surgem na nossa mente, sobre o que vai surgir ou quando vai surgir.
a gente não tem como controlar que isso aconteça. A única coisa que a gente consegue exercer algum manejo é como eu vou reagir a partir do aparecimento desses pensamentos e emoções. Então, eu tentar evitar que esses pensamentos e emoções apareçam, no geral, é contraproducente. Então, basicamente, o que a nossa mente faz quando a gente está tentando evitar pensar em alguma coisa, eu sempre dou o exemplo do primeiro namoradinho ou da primeira namoradinha da vida, né? Quando você terminou, levou um bolo, e aí você pensava, caramba, não posso pensar nessa pessoa, não quero pensar nessa pessoa. E aí, o que acontece? Quanto mais você não quer pensar na pessoa, mais você pensa nela. E quando milagrosamente você fica ali umas 2 horas sem lembrar da existência daquela pessoa, de repente o seu cérebro vem e te diz: olha, funcionou, você não tá pensando naquela pessoa agora. E automaticamente você volta a pensar naquela pessoa. Então, quando a gente está tentando fazer com que a nossa mente não pense em alguma coisa, é natural que ela pense, né? Se eu te disser assim, olha, não pense, de jeito nenhum, não pensa naquele bolo fumegante de chocolate saindo do forno, aquele cheiro de chocolate pela casa, aquela calda brilhante, espessa, sendo jogada em cima desse bolo. A textura desse bolo quando você dá a primeira garfada, o gosto que ele tem quando você coloca esse primeiro pedaço de bolo quentinho de chocolate na boca. Não pensa nisso. Funcionou? Você não pensou? E aí algumas pessoas vão dizer assim, funcionou, eu não pensei. E aí eu te pergunto, bom, como é que você sabe que funcionou? Eu estava pensando em outras coisas. Eu me concentrei que eu não podia pensar em bolo de chocolate. Até para a gente conseguir supostamente executar essa tarefa, a gente já precisa, direta ou indiretamente, pensar naquilo. Então, isso mostra que é contraproducente, é impossível a gente tentar intencionalmente não pensar em alguma coisa, né? Se eu te disser, não pense em um urso branco agora, no que você está pensando? No urso branco, né? Porque automaticamente, no momento em que eu falei, no momento que essa informação atingiu e chegou ao teu cérebro, basicamente você precisou se lembrar de não pensar no urso branco. E para lembrar de não pensar no urso branco, você já pensou nele. Então percebe que quando a gente tenta não pensar em alguma coisa, a nossa mente ela tem dois trabalhos. Então, se a princípio ela teria já o trabalho de ter que lidar, de ter que de alguma forma processar aquela emoção dolorosa, aquele pensamento que é difícil, e isso já seria um trabalho considerável. Quando eu digo para minha mente, você não pode pensar isso, você não deve sentir isso, ela, além de ter que estar processando isso tudo, porque esse processo ele ainda vai estar ali, ela ainda vai ter que se lembrar de que ela não pode pensar sobre isso. Então, todas as vezes que isso funcionar por um curto período de tempo, a minha mente vai me avisar que funcionou. Olha, você não está pensando naquilo agora, ou você não está sentindo aquela emoção nesse momento, e aí automaticamente a gente volta a sentir aquilo. Teflon Mind, ou uma mente de Teflon, é um conceito que a gente utiliza para ilustrar, para sintetizar a ideia de como a gente pode lidar com esses pensamentos. É como se a nossa mente ela fosse realmente uma frigideira antiaderente, uma frigideira de Teflon. E os nossos pensamentos, emoções e, enfim, processos cognitivos no geral são conteúdos como alimentos que passam ali por essa frigideira, né? E assim como esses pensamentos, essas emoções passam pela nossa mente. Então, quando o nosso Teflon tá ruim, ele tá gasto, ele tá prejudicado, os alimentos tendem a passar por ali e grudar, certo? Então, com a nossa mente é a mesma coisa. Quando o nosso Teflon ele tá meio ruinzinho, tá meio gasto, tá precisando dar uma melhorada, ser desenvolvido e ser treinado, as emoções, os pensamentos, eles passam por
por ali, pela nossa mente, pela nossa cabeça, e eles grudam, parece que tem um velcro e a gente não consegue desapegar deles. Pensa que quando você joga a sua panqueca, a sua omelete dentro da tua frigideira de teflon, e aí a gente tenta virar essa omelete ou essa panqueca antes da hora, o que acontece? Desmonta tudo e aí sim faz uma lambança, gruda, a gente precisa ficar raspando aquela panela e aquele teflon vai ficando cada vez pior. E muitas vezes é isso que a gente também tenta fazer com esses pensamentos e emoções que a gente considera desagradáveis. Então a gente tenta expulsar eles da nossa mente ali, como quem vem com a espátulazinha tentando virar e tirar essa omelete, essa panqueca antes da hora. Então, muitas vezes a gente só precisa ter um olhar de observador, né? Então, como a gente falou, essas nuvenzinhas de pensamentos e emoções, elas estão ali flutuando pela nossa mente. Ora elas vêm, ora elas vão, ora elas aparecem, ora elas vão embora, daqui a um tempo elas voltam de novo, e esse é um processo natural. Se eu encarar isso como um processo natural, eu consigo simplesmente adotar um olhar de observador, observar esse movimento de ir e vir dos meus pensamentos e emoções. Agora, se eu encaro isso como um problema de caramba, esse pensamento aqui de novo isso aparecendo na minha mente, e aí eu começo a tentar expulsar isso, é como tentar virar essa panqueca antes da hora. Então, muitas vezes o que a gente faz é isso. Identifiquei a presença de um pensamento desagradável, de uma emoção dolorosa, eu quero tirar isso daqui. E aí eu tento virar, arrancar essa panqueca dali dessa frigideira antes da hora. O que a gente precisa fazer muitas vezes é deixar que esse pensamento esteja ali, deixar que a nossa mente contenha esse pensamento, essa emoção, assim como a frigideira contém a panqueca, entende? E aí a gente permite que essa panquequinha fique ali o tempo que for necessário, porque a gente sabe que ela sempre sai uma hora ou outra. Na hora certa, ela cria aquela crostinha e ela desgruda naturalmente da minha frigideira, assim como o meu pensamento da minha mente, porque nenhum pensamento é eterno, nenhuma emoção é eterna. Eles vêm e vão, assim como ondas no mar. Algumas são maiores, outras são menores, algumas vão demorar um pouco mais para passar, outras vão ser como uma marolinha muito sutil. Então, a gente só precisa saber respeitar o momento e o processo. Então, permitir que essa panqueca esteja ali, né? Então, se essa panqueca estiver um pouco mais fininha, talvez ela desgrude mais rápido. Se essa panqueca ela estiver muito grossa, né? A massa, eu tiver colocado bastante massa ali, né? E aquele pensamento, aquela emoção for muito robusto, pode ser que fique ali por mais um tempinho e demore um pouco mais para criar essa crostinha até desgrudar, né? E tudo bem, eu posso simplesmente permitir que esse processo siga o seu próprio rumo. Então, o meu papel nisso tudo, como alguém que contém esses pensamentos e emoções, mas não é esses pensamentos e emoções, é saber me desvincular, me separar desses pensamentos e emoções, a ponto de conseguir criar uma certa distância deles. Porque quando eu crio uma certa distância, eu consigo adotar o lugar, a postura de observador deles. Se eu estou muito fundido, se eu estou muito grudado com os meus pensamentos e emoções, pensa que assim, é como se eu te dissesse, bom, tu tá no centro aí da tua cidade, né? Eu agora não moro mais no Rio, mas imagina, no centro do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, e eu te digo assim, qual que é o prédio mais alto do centro do Rio? Pode ser difícil tu me dizer, não sei direito, eu tô aqui no meio da, sei lá, da Cinelândia, né? No centro do Rio, não faço a menor ideia qual é o prédio mais alto. Eu tô no meio de um monte que me parece muito grande. Então, às vezes, quando você se distancia, por exemplo, você vai para um alto de um prédio ou para um morro próximo ao centro do Rio, você sobe lá, por exemplo, no Corcovado, né?
talvez de lá de cima do Corcovado tu consiga olhar e apontar, aquele é o prédio mais alto. Por quê? Porque tu se distanciou o suficiente para conseguir observar e ter parâmetro, né? Então, dali de misturado com os prédios do centro do Rio, talvez seja difícil tu me dizer qual que é o mais alto, entende? Então, com os nossos pensamentos e emoções, às vezes é um pouco disso. A gente está tão próximo, tão grudado, tão fusionado com esses pensamentos, que a gente acaba virando uma coisa só com eles e não consegue observar e, de fato, entender o que está acontecendo. Quando a gente consegue adotar, né, essa postura de observador, o nosso Teflon ele vai ficando bom, ele vai ficando cada dia melhor, né? Esse Teflon ele funciona bem. Então a nossa mente ela consegue já olhar para determinadas coisas e dizer, tá bom, esse pensamento está aqui, você, essa emoção de novo. Oi, tudo bem com você? Quer tomar um café? Né? E a gente muda a nossa relação com esses pensamentos e emoções, né? É muito assim o caso da ansiedade, né? Quando na estratégia Acalme-se, por exemplo, a gente fala aceite a sua ansiedade. Não espere se livrar dela para sempre, né? Não espere que uma vez que essa crise de ansiedade passou, ela nunca mais vai voltar. Pode ser que ela volte, provavelmente vai voltar, né? Mas você já lidou com ela outras vezes. Então, é aquele hóspede indesejado que chega na tua casa de mala e cuia para passar o final de semana e você diz, meu Deus, e agora? O que eu faço? Não tem como expulsar daqui. Então, me resta tolerar, fazer sala para essa pessoa, né, para esse pensamento, para essa emoção desagradável, até que chegue a hora dela ir embora, porque sempre vai embora, uma hora vai embora. Então, essa mente de Teflon, essa mente que consegue desgrudar com mais facilidade das coisas, ela é desenvolvida, né? Então, muitas vezes o nosso Teflon ele demora anos e anos, né? Toda uma vida, toda uma história, né, construída para ir se desgastando, né? Para ir ali ficando ruim, ficando arranhado, grudando mais as coisas. Então, esse processo de desenvolver novamente esse Teflon mental, né? E fazer com que as coisas fiquem mais fluidas, esses pensamentos e essas emoções fluam melhor pela nossa mente, também é um processo, né? Que às vezes vai demorar um tempo para ser construído. Então a gente precisa realmente, entendendo todos esses conceitos, né, passar a olhar para os nossos pensamentos e emoções com um olhar desapaixonado, né, e não tão apegado. Você tá aqui, eu tô consciente de você, tô consciente da sua presença e vou simplesmente deixar que você esteja aqui até estar pronto para partir, né, para dar lugar a outros pensamentos, a outros processos cognitivos. Todas essas são analogias, são recursos que a gente utiliza na terapia de aceitação e compromisso, né, que propõe esse desapego, né, essa disfusão cognitiva para a gente lidar com esses processos que às vezes vão se tornando um pouco incômodos na nossa vida. Tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha te acrescentado informações novas e que tenha te ajudado de alguma forma a aprender a lidar melhor com esses pensamentos e emoções. Um beijo e até o próximo vídeo.